Boa tarde, Flaviane, André. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. A gente vai fazer essa reunião extraordinária para a gente deliberar aí sobre, homologar o resultado do edital 2021 para a turma de 2022 e deliberarmos aí sobre as vagas remanescentes. A Secretaria tem só um informe a passar sobre uma questão que a gente discutiu aí na última reunião, e eu queria deixar isso registrado, até porque é uma coisa que implica em todos nós aí. Anderson, você pode falar aí para nós, então? Ele está com problema no áudio, mas ele colocou aqui que ele vai enviar em breve o tutorial para professores e alunos sobre as novas funções do Minhofop. Então enviou antes porque está aguardando a autorização da PROP para divulgação do material. Como eu estava entrando e saindo, não aparece esse chat para mim. Então, beleza, está avisado, então. Beleza. Ok, pessoal, vamos para a parte... a primeira questão é a homologação do resultado, tal qual foi divulgado no site, todas e todos tiveram acesso. Eu queria lembrar também essa questão do calendário, porque apesar da gente, inclusive com a questão lá que o André colocou na nossa última reunião, a gente ter estabelecido uma data de início e de fim, a questão do calendário da própria é importante para efeito de questões como o trancamento de matrícula, que já perturbou a gente demais aqui no colegiado, e também para a questão de prazo para lançamento de nota. Assim, independente da gente, as nossas aulas terminarem um pouco antes, se a gente ter esse prazo para corrigir e tal, com um prazo para lançamento de nota, a gente não vai perder esse prazo. Essa é uma questão importante, eu quero que vocês deem uma olhada, boa olhada lá no calendário da prova, tá? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa é isso, a gente homologar o resultado tal qual ele foi aprovado pela banca. Em discussão, então, a questão da homologação. Alguém tem alguma questão a colocar? Só registrar que o trabalho foi bem feito, né, Alexandre? Deu tudo certo. Vai sempre aprimorando, né? Uma coisa aqui, outra coisa ali, e as coisas vão sempre melhorando, felizmente. Não, e dessa vez tivemos quase nenhuma intercorrência, né? Não tivemos nenhum problema, assim, e aí parabenizar, deixar registrado aí os parabéns para a Natália. Exato. Que esteve à frente aí, teve trabalho, viu? E ela organizou tudo, enfim. Extensivos parabéns às demais pessoas que compuseram a banca. Muito bem. Aprovado, então, o resultado? Ok. Sim, aprovado. Beleza. Representação discente, secretaria. Sim, sim. Ok, então, aprovado, homologado, então, o resultado, eu vou fazer a divulgação. E nós tivemos 23 aprovados e classificados. O Anderson se absteve. Ok, então vamos registrar aprovado por todos os professores presentes com a abstenção da secretaria. Nós tivemos 23 pessoas aprovadas e classificadas. E isso nos deixa com 4 vagas remanescentes, 4 vagas ociosas, já que pelo edital nós temos 27 vagas, né? Eu tinha compartilhado com todo mundo, com todos os professores, uma tabela com as segundas opções, aí, as segundas indicações de todo mundo. E do pessoal que fez a segunda indicação, deixa eu colocar aqui para todo mundo ver. A gente tem a seguinte situação. Deixa eu... Não é isso. Vamos lá. Aqui. Os excedentes, só para todo mundo ver aí. A gente tem o professor Leonardo, que foi colocado como segunda opção de um candidato meu, e o Leonardo disse que sim, que quer orientar o candidato, né? Vermelho melhor. E a gente tem a Yara, eu, na verdade, não está aqui na minha tabela, mas a Yara, agora sim,
Sobre o candidato 2303, a Yara foi colocada como segunda opção e ela se dispôs a orientar também essa pessoa. Isso nos deixa com duas vagas de pessoas que não haviam indicado os outros professores, os professores foram indicados, na verdade, não se dispuseram a orientar, a ter mais um orientando aí. E, nesse sentido, então, a gente tem uma proposta. Aliás, minto, né? A gente tem aqui também a Renata, agora que eu tô vendo aqui. Pulei a Renata. Deixa eu voltar aqui. Renata tem os casos de André também, né? Não, e aí é diferente. E aí eu vou chegar no André. Beleza. Deixa eu só achar onde que está o arquivo. Perdi o arquivo aqui. A gente tem a Renata também, sim, né? Que foi colocada como segunda opção aqui do candidato 2706. E a Renata também aceitou. Isso significa que a gente tem ainda uma vaga remanescente, uma vaga do edital. E a gente tem a proposta do André, o André se dispôs a orientar duas pessoas. Então, só explicando o quadro geral aí, e aí a gente abre para discussão. Só para todo mundo ter ciência. Então, assim, dos 27, das 4 vagas remanescentes, a gente tem 3 vagas de professores que foram colocados como segunda opção, né? A Renata, a Yara e o Léo, e os 3 se dispuseram a orientar, o que nos deixaria dentro das vagas originalmente previstas, uma vaga ainda remanescente. Vamos lá, então. Diga, Roberto. Obrigado pela minha escuta. Eu sei que eu nem sou parte do colegiado, né? O pessoal querendo participar mesmo para contribuir. E eu estou com uma dúvida, Alexandre, porque na realidade eu tinha entendido pelo edital, e como eu sou da banca, né, que a gente estaria discutindo vagas ociosas, ou seja, aqueles professores que ficaram sem candidatos nas vagas previstas no edital. Então, por essa conta, se eu não estiver enganado, a gente teria aí 2 vagas e sobrando mais 2. O professor Leonardo ficou com vaga, se eu não estiver enganado, não preenchida, e a professora Renata ficou com vaga não preenchida. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a questão for assumir vagas extras não ociosas, que não existiam no edital, então me parece que todos os professores deveriam ser indagados pelo interesse de orientar candidatos extras. Vou explicar por quê. Por exemplo, eu tenho uma candidata que ela é aprovada excedente, com uma nota bem alta. E ela é minha orientada de monografia, foi minha orientada de iniciação científica. Eu nem sei se eu posso orientá-la e se eu desejaria orientá-la. Mas me colocando no lugar dela, que indicou a Yara, por exemplo, como primeira opção de orientação e com a maior nota dentre os excedentes, me parece que ela viria antes de outros excedentes. E se não tiver vagas ociosas, no caso, vamos supor, de Flaviane ou de Bruno, então seria o caso, talvez, de todos os professores poderem responder se tem interesse em abrir uma nova vaga. Então, eu acho que tem que ser tratado de forma diferente o preenchimento de vagas ociosas daquelas vagas que vão ser novas, abertas a partir de agora. Por quê? Porque aí todos os professores podem abrir, por exemplo, todos vão poder abrir uma terceira vaga, se for esse o caso, e eu acho até que os alunos aprovados, sabendo de novas vagas abertas, e não simplesmente vagas ociosas, poderiam fazer novas opções de segundas orientações. Na verdade, eu acho que é diferente. A gente tem 4 vagas a serem preenchidas. A gente teve 23 aprovados e temos 4 vagas a serem preenchidas. Há umas 2 semanas, pelo menos, eu fiz essa tabela e mandei para todos os professores, ficou disponível para todos os professores poderem dizer se as segundas opções que eles tinham, se eles gostariam de orientar. E também deixei claro ali que, tanto que o André se manifestou, apesar do, obviamente, o André não estar constando, se tinha inclusive, de poder disponibilizar também os projetos.
O que eu estou considerando nesse momento é os professores que foram indicados como segunda opção e que se manifestaram favoravelmente. E aí, nesse sentido, se manifestaram favoravelmente o Leonardo, o Renata e a Yara. Mas para se manifestar, a pessoa não tinha que ter uma vaga ociosa? Não é essa que eu. Porque isso não estava na sua pergunta, estava assim, quem tem vaga ociosa quer orientar os candidatos que indicaram a segunda opção? Eu não sei se a minha pergunta foi essa, não. Mas essa era a única cabível pelo edital, porque eram professores com vagas ociosas que teriam redirecionamento de candidatos. Por quê? Porque se os outros professores puderem abrir novas vagas, aí eu acho que essa oportunidade teria que ser dada para todo mundo. E por que eu estou falando isso? Porque senão, eu, por exemplo, que sou indicado como primeira opção e não tenho vaga ociosa, não posso pegar a Sabrina, que ficou em primeiro excedente. E uma outra pessoa, outro professor, por exemplo, a Mauri, que no caso dele, por exemplo, ele também não tinha vaga ociosa, vai escolher um excedente, talvez, subclassificado, antes da excedente, que era a primeira, e sem que eu tenha tido a oportunidade de abrir uma nova vaga. Porque essa opção não foi dada para ninguém pela banca. Isso não foi discutido na banca, e eu tenho certeza, né? Porque eu estou lá. Deixa eu só fazer uma pergunta. Leonardo está com uma vaga, certo? Ociosa? Não, preenchida. Uma vaga preenchida. Renata está com uma vaga preenchida. Sim. E Yara também uma. A Yara, na verdade, já está com 2 e esse seria um terceiro. Então nós temos um caso, acho que inequívoco, de Leonardo e Renata. Ok. Vamos separar? Esses 2 casos são inequívocos. Porque ambos estão com uma vaga só. E a segunda vaga estaria preenchida sem maiores questionamentos. E essa vaga que você se refere, desculpa, é a do edital, não é isso? Sim. Tá, entendi. Tudo bem. Aconteceu pelo edital. Isso, tá. Só esse é o primeiro ponto. E eu tenho só um ponto de divergência em relação ao meu caro amigo professor Roberto Porto, que eu não entendo haver primeiro excedente ou segundo excedente. Porque os critérios de pontuação são diferentes. A gente não pode colocar, pelo menos no cômputo geral dos candidatos, a não ser que seja os da sua linha, você tem primeiro e segundo, mas num cômputo geral você não pode pontuar as pessoas que foram avaliadas por bancas diferentes. E outra coisa, eu também não entendo que o critério pontuação seja determinante para a assunção de uma orientação ociosa, casos de Renata e Leonardo. O que indica a possibilidade ou não de aceitar orientação, como é o caso, por exemplo, do professor André, é uma aptidão do candidato apresentada em relação à agenda de pesquisa. Não me parece ter relação, professor Roberto, com pontuação maior ou menor. Mas a minha sugestão, então, é que nós consideremos resolvida a situação dos professores Renata e Leonardo e que passemos a discussão das demais vagas. Mauri, eu não vou nem discutir porque eu não sou membro, eu só queria fazer uma parte mesmo. Mas então vou resumir assim, a minha fala. Em relação às vagas ociosas, nós estamos plenamente de acordo. Em relação a novas vagas, independentemente da nota, eu concordo com você, né? Se for para abrir novas vagas, eu acho que o colegiado tem que ir além de um resultado. Porque aí eu estou de acordo. Não prevê novas vagas para pessoas. Então, o colegiado tinha um requerimento objetivo. O André, que entrou depois do edital, gostaria de preencher vagas ociosas pelo edital. Agora, se for para todos os professores poderem abrir novas vagas, coisa que não está no edital nem no WhatsApp, aí eu acho que tinha que ser aberto para todo mundo. Eu até adianto que eu não tenho desejo, eu acho. Só que eu sei de pessoas que gostariam, se soubessem de mais vagas, indicar outras pessoas para também serem absorvidas pelo mesmo edital. Então, como eu acho que essa decisão extrapola o edital, tanto em termos de vagas quanto de possíveis interessados, independentemente das notas, é que eu acho que o caso do professor André, que entrou depois do edital, é um. O caso de todos os outros professores do programa para abrirem novas vagas é outro. É só uma opinião para o colegiado, né, que pode decidir. Eu só quero deixar claro que eu deixei claro desde o início, há 2 semanas, quando eu mandei essa tabela,
que todo mundo poderia se manifestar sobre todos os candidatos, não só os que... Tanto que eu coloquei a segunda opção, coloquei a questão da disponibilidade e falei que todo mundo poderia se manifestar, inclusive sobre os demais, caso o que foi indicado não tivesse disponibilidade ou não quisesse, enfim, que todos os demais poderiam se manifestar. Todos os professores foram convidados, inclusive, para essa reunião. Então, se eu vim porque eu não entendi, aqui, Alexandre, você me desculpa, viu? Mas eu realmente não entendi. A gente pode até voltar lá, mas isso não me parece claro, entendeu? podemos voltar Você lá. me desculpa, mas eu não entendi, até porque o edital não permite que eu entenda, na minha opinião. Agora, na verdade, a gente tem 27 vagas. E a minha questão aqui é que eu gostaria muito de preencher essas 27 vagas. Eu não queria que nós ficássemos com vagas sem serem preenchidas, porque não me parece ser um objetivo de uma universidade pública a gente ficar com vagas sem serem preenchidas. O critério que a gente vai utilizar, eu acho que é algo que a gente pode discutir, eu acho que cabe ao colegiado discutir. A minha única questão é que eu não gostaria que a gente ficasse com menos vagas preenchidas do que as que a gente ofereceu. Então, não são vagas extras, e é isso que eu queria deixar registrado, inclusive, na ata dessa reunião. Não são vagas extras, são vagas dentro das 27 que foram ofertadas no edital inicialmente. Vamos lá, pela ordem, Renata. Oi, Alexandre. Então, eu entendi o que o Roberto falou e só acho o seguinte, que eu fiquei pensando aqui. Se a gente entender que as 27 vagas do edital, elas já são discriminadas, por exemplo, 2 vagas para Renata, 2 para Alexandre, etc, etc, as ociosas seriam essas ou para além dessas? Porque é uma questão de conceito mesmo. Eu entendi a fala do Roberto no seguinte sentido. Assumir orientações para além das vagas discriminadas no edital individualmente considerado o professor, permitir que isso aconteça, talvez gere, seja o professor Roberto ou para outro professor, o interesse de assumir projetos para os quais eles foram indicados como primeira opção, entende? Porque na medida em que o projeto foi aprovado, mas como não já se considerou, conforme o edital, que o professor não tinha mais vaga, já se ofereceu para o segundo, né? E aí esse segundo, eventualmente, assumindo, para além das vagas que ele próprio, o segundo professor indicado, que ele próprio já tinha ocupado, pelo que eu entendi da fala do professor Roberto, seria extra nesse ponto, que o professor acabaria por assumir 3, 4 orientações, quando pelo edital ele dispôs 2 vagas apenas. Ou seja, o primeiro indicado talvez preferisse, ou talvez até assumiria a orientação, entende? Desde o início, concordo. se porque, por acaso... Porque, na verdade, a ideia era de que eu já fui direto para a segunda opção, porque não me pareceu que nenhum dos professores gostaria de orientar mais do que ele havia oferecido originalmente. Mas sim, a gente pode ir primeiro. Eu acho que o ponto é só esse. Primeira opção. Diga, Mauri. Só propor aqui um encaminhamento e uma conta. Vamos excluir o segundo orientando de Renata, que já está resolvido. Certo? Excluir o segundo orientando de Leonardo, que já está resolvido. Me parece que há um consenso em relação aos 2 orientandos de André, porque essa decisão já foi tomada anteriormente. Certo? Sim. Então, nós temos 4 situações resolvidas. 4 orientações resolvidas. Se a gente considerar isso, a gente nem precisa discutir essa questão aqui do 2303 da Iara. Está resolvido já. Eu acho que é isso. Porque aí preenche as vagas, né? Preenche tudo. Beleza, não, mas escuta, esse é o ponto, olha só, eu não tenho certeza, mas é porque eu fui consultada. A vaga que a professora Iara assumiu era a vaga da professora Flávia, não é? Projeto da Flávia? 23 é Flávia, né? Eu acho que sim. Não, sabe por que eu estou perguntando? Porque ainda tem aí os outros projetos que estão sem, como é que fala? Sem professor, sem segunda opção assumida, não é isso que está aí para cima? É porque eu já não estou vendo bem, eu estou no celular, na planilha, tem outros projetos. Tem projetos designados como segunda opção para Flaviane, para o Bruno
que tanto Flaviane e Bruno, o André se dispôs a Não, orientar. ok. Flávia, As outras, a gente não sabe qual que é a primeira opção, é isso? eu realmente não coloquei na tabela. Porque a pergunta é a seguinte, ok, se a gente valida a opção da Yara, né, como uma terceira vaga dela, não é isso? Os outros projetos que ficam, eu não sei, tá? Porque eu não conheço os projetos aí, com exceção desse que o Roberto mencionou, que é da Sabrina, que inclusive foi aquele que eu mencionei na reunião passada, de que durante a entrevista ela inclusive manifestou que gostaria, embora, né, no requerimento ela não tenha feito isso, ela, como é que fala? Ela se interessaria pela minha orientação, mas é só para justificar. O fato é, a gente ainda tem acho que 3 projetos, não sei, que estão sem... Na verdade, assim, se a gente considerar o Leonardo e você Sim. já resolvido, a gente fica com 2 para resolver. E o André se dispôs a orientar esses 2. E o André é um professor novo no programa. Claro, não, a gente já votou, tá ok. A ideia é de que ele tem 2 vagas ociosas, vamos dizer assim. Né? Mas aí as 2 do André com as 2 minha de Léo fecha as 4 excedentes, é isso? Sim, entendi. Sim. Entendi. E aí, enfim, os demais poderão fazer, se a gente resolver nesse sentido, os demais vão poder fazer disciplina isolada. Sim. E no próximo edital participar. Não é possível pelo programa, agora é uma questão até fora dessa situação. A gente precisa se ater estritamente às vagas que estão no edital. Assim, o colegiado não poderia, depois do processo, né, seletivo, ampliar essas vagas, né? Fica meio esquisito. Assim, né? Eu acho que é complicado, né? Sim, não, eu não estou defendendo isso, gente, estou consultando. Eu cheguei a pensar nisso também, mas eu acho que fica estranho do tipo... se a gente inventar, por exemplo, uma vaga extra, por que essa vaga vai para fulano e não para ciclano? Quer dizer, e isso gera um problema sério. Sim. Agora, uma coisa para a gente pensar, né, Alexandre? Não sei, eu acho que a situação é muito melindrosa, porque eu sei, pelo menos de 2 casos, dessa orientanda da professora Flávia e até dessa orientanda não, né? Dessa candidata e da candidata do professor Roberto, porque eu participei especificamente da entrevista, da gente ver a questão da dinâmica da inscrição, porque, por exemplo, numa situação delicada dessa, imagine que a gente tivesse, porque eu fiquei pensando muito nisso no projeto da aluna que me indicou, sabe? Se tinha algum sentido a gente permitir com vaga, porque eu acho que ainda tem professor que está com vaga ociosa ou não? Acho que não. Assim a gente fechou. Fecha. Porque como o André entrou depois, eu fiquei pensando, Tati, eu acho que manifestou que não queria, mas ela não que tivesse que ocupar de forma nenhuma, mas fiquei pensando se fazia algum sentido nos novos editais ou nas novas indicações, sabe? Mas eu não sei se é viável. O que talvez a gente possa prever no próximo edital é o seguinte, prever exatamente a ideia aí do que você começou falando, ou seja, havendo vagas excedentes, o professor colocado como primeira opção será consultado, se tem interesse em pegar uma orientação a mais, e não havendo, será consultado o professor da segunda opção. Talvez a gente possa criar isso no próximo edital. Mas sempre 2, né, opções? Primeira e segunda. Sim, começando pelo que foi colocado como primeiro. Eu falo porque nos outros 2 editais, e aí eu participei das comissões, a gente não teve uma situação melindrosa dessa, de ter tanto excedentes, né? É por isso aprovados. Que eu meio que já fui direto para a segunda, porque nos 2 outros editais isso nem foi discutido. Assim. Mas eu estou dizendo que, às vezes, a gente fica com um candidato bom fora e já aprovado, né? Isso é chato. Eu acho uma pena. Eu também. Gente, mas nada melhor do que disciplina isolada para resolver esse problema. Eu estou com 2 aprovados nesse processo que vieram de disciplina isolada no ano passado. As coisas funcionam também assim. Sim. Eles aprendem muito no processo. Então, não vai haver perda necessariamente. Mas a situação assim, me deixou curiosa, Mauri, com eventuais vagas que, como o André entrou também, ficou fácil, né? Assim, ficou mais fácil de resolver. Mas imagine que a segunda opção não tivesse mesmo condições de assumir. E, às vezes, algum outro professor tivesse, mas fica chato, porque, assim, você vai oferecer para o aluno, tem o professor X, você quer o professor X? E, ao mesmo tempo, o professor X, às vezes, até se interessa, mas está com vaga ociosa e não pode assumir, sabe? Porque, enfim, eu fiquei pensando nisso, em como
mais uma sugestão para um próximo edital. Como resolver isso previamente, né? Não a posteriori como essa situação. Uhum. Mas acho que a gente podia pensar nisso. Agora, perder vaga, eu tô com você, Alexandre. A gente Não faz sentido. Não faz sentido. Universidade pública, a gente ficar com vaga ociosa, no tempo que a gente está vivendo, enfim. Não faz sentido, verdade. Ok. Pessoal, vamos lá. André quer falar? Eu acho que o encaminhamento que está sendo feito, só para esclarecer todo mundo, é no sentido do candidato que colocou como segunda opção o Leonardo e o candidato que colocou como segunda opção a Renata serem encaminhados para os mesmos, e as duas outras vagas, o 1201 e o 1305, serem assumidas pelo André, que então preenche as duas vagas, já que ele acaba de entrar no programa. Acho que essa é a proposta. Se tiver bom para todo mundo, tá ótimo para mim. Sim, para respeitar as 27 vagas, né? Perfeito. Justíssimo, aliás. Perfeito. Representação decente, secretaria. Sim. Anderson. Acho que ele deve falar pelo chat, A Flaviana tá aí? Que eu perdi aqui. Eu tô, sim. Eu tô. É que eu passei metade da reunião sem áudio, mas agora eu já consegui restabelecer aqui. Estou de acordo. Ok. Eu acho que podemos fechar assim, então. Eu vou terminando aqui, eu vou publicar, então, o resultado agora sim, homologado e finalizado essa novela, né? Diga, Renata. Eu queria só aproveitar o ensejo, Alexandre. Eu acho que, não sei se... Enfim, só para compartilhar mesmo aquele e-mail da Compep sobre a reunião de segunda-feira, porque eu acho que, às vezes, valia a pena... Imagino que você vai participar, por favor. A última foi até meio-dia, você acredita? De 8 da manhã até meio-dia. Bom, eu falo porque o tema, pessoal, dos pontos de pauta é sobre a normatização do ensino híbrido na pós, né, Alexandre? Que é um ponto que eu acho muito importante. E uma das sugestões iniciais lá é que, eventualmente, o colegiado venha a deliberar a respeito, ou se a deliberação vai vir da própria PROP, não é isso, Alexandre, se eu entendi corretamente? Então, não sei se é o caso da gente já levar alguma impressão do colegiado para que você até possa... Eu acho legal, a gente pode aproveitar já essa reunião, que já é a última, certamente a última do ano, né, for God's sake. Eu queria saber... Mas eu não sei se a gente pode... eu acho que a gente pode consultar, porque tem pauta específica, né? A gente tem uma pauta específica, uma reunião extraordinária, mas já que os membros estão presentes, eu acho que nada impede que a gente delibere sobre outras coisas. Né? Inclusive, temos professores que não são membros do colegiado, que obviamente também podem se manifestar. Diga, Mal. Eu tenho muito medo dessas coisas, eu tenho resistência ao ensino à distância enquanto algo perene, né, enquanto algo ordinário, mas eu vejo possibilidades de nós estabelecermos situações excepcionalíssimas. Pessoas com deficiência, pessoas que moram no exterior, pessoas... Que haja uma normatização de situações excepcionais que justificam isso, porque senão há uma perda de algo que é muito relevante para o programa, que é a convivência, né? A gente já está saudoso da sala de aula, nós estamos saudosos dos nossos alunos, o estágio de docência virtual não funcionou como funciona o estágio de docência em sala de aula. Então, se nós formos partir para isso aqui no PPGD, minha sugestão é que seja uma situação absolutamente excepcional, autorizada pelo colegiado, e assim, fora dos padrões, para não fechar também a porta para nada, mas só na exceção das exceções. É isso. O Anderson está lembrando aqui da instrução normativa, né, que fala sobre a questão aí de possibilitar que em situações excepcionais as pessoas possam continuar remotamente. A minha opinião também é essa. A gente vai estar voltando com aula presencial na graduação,
Se na graduação que a gente tem 50 alunos dentro de sala de aula vai ser assim, imagina no mestrado que a gente tem meia dúzia. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e eu realmente não conhecia essa informação no e-mail da prova, foi a respeito da inexistência de disciplina própria para gerenciar aquela percentagem de ensino não presencial, que eles chamam mesmo, né? Porque na graduação a gente tem uma autorização legal de, salvo engano, até 20% da carga horária da disciplina, 40 que ela pode agora, ser, né? Aumentou para 40. Pois é, pode ser atividade orientada e tal, que não necessariamente também é online, né? Preciso fazer essa distinção. Então, eu fiquei com a impressão, mas eu não tive oportunidade, até uns outros professores de outros programas de pós também enviaram uma cartilha, não sei se você chegou a ver, Alexandre, eu não consegui ler tudo, mas eu acho que se viesse da PROP também, algum tipo de norte, sabe? Ainda que a gente siga individualmente, uma excepcionalidade, etc., eu acho que dá um conforto, até para, por exemplo, como nós conversamos na reunião passada, vamos terminar as aulas com antecedência para que tenhamos oportunidade de ter férias coincidentes com a da graduação, sabe? Então, eu acho que esse tipo de permissão, acho que se vier da PROP, talvez seja um norte com o qual a gente possa lidar. O difícil é não ter norte nenhum, né? E parece que a PROP levantou algumas informações assim, bem contundentes, e pela reunião passada, que eu percebi, aí compartilho com vocês, há uma tendência a se autorizar em alguma medida atividades não presenciais, não necessariamente substituir a sala de aula, mas atividades não presenciais na pós. Então, talvez eles utilizem essa reunião até para regulamentar, sabe? E aí eu acho importante a gente contribuir, assim, porque tem coisa indefinida mesmo. Ok. A Mauri. Gente, eu não sei se eu entendi o começo da discussão. Meu raciocínio foi para o futuro, para novas, pós-pandemia. O aspecto da pandemia já está regulamentado pela IN 90, não é isso? Ou preenche ou não preenche, boas. Essa discussão é para o futuro, não é isso? Mais ou menos, Mauri, porque pelo que foi indicado lá... Se for presente, a IN 90 resolve. Não, parece que não. O que foi trazido pela PROP, que foi compartilhado conosco, foram alguns instrumentos normativos que deixam em aberto algumas questões na pós-graduação, estritamente na pós-graduação, sabe? E existe uma possibilidade do CNS manifestar de forma mais detida a respeito do que pode ou não acontecer a partir de 1º de janeiro. Até 31 de dezembro continua tudo como está. Mas existe uma tendência, e aí a PROP vai trazer o que a UFOP, em geral, vai realizar. Agora, eu não sei, Alexandre, eu acho que talvez insistir para alguma regulamentação da própria PROP, porque separar para todos os programas de pós-graduação, que cada um cuide, eu acho difícil, porque a gente fica completamente sem norte, é só uma opinião mesmo. O Anderson está colocando aqui Eu sugeriria que se separasse a discussão em 2 momentos, momento de pandemia e pós-pandemia, porque me parece que as situações são absolutamente diferentes. Tá, mas estão considerando o início do e-mail da Renata, considera inclusive que a pandemia não passou. Ok, então aí eu refaço a minha consideração. Aí não, aí os termos da Instrução Normativa 90, comorbidade, idade, filhos em idade escolar que não tenham retornado à escola. Ótimo. No período de pandemia, a exceção já está posta. Então, nós não precisamos discutir a exceção. Eu estava imaginando que essa discussão fosse para o futuro, no futuro pós-pandemia, o que nós iríamos tratar como ensino à distância. Mas não é ensino à distância, ninguém está cogitando isso. Está cogitando de uma modalidade híbrida no seguinte sentido: o que pode acontecer não presencial? Em que medida, seja de proporção de tempo, seja de atividade, entende? É isso. Aí o Anderson transcreveu o e-mail aí. Tá. Mas era só, tá, Alexandre? É só para compartilhar mesmo. Não, acho que é uma coisa que a gente vai começar a pensar. E, sinceramente, eu sou 200% contra essa história de fazer coisa híbrida na pós-graduação. Enfim, mas aí a gente pode discutir isso depois, isso com mais calma para o ano que vem. Ok, pessoal, alguém mais? Acho que depois eu quero esse e-mail, viu, Anderson? Acho que eu não percebi esse e-mail, não.
Eu acho que é isso, então. Vou encerrar. Beleza. Obrigado a todas e todos aí pela presença. Obrigada, pessoal. Obrigada, Abraço. boa tarde. Boa tarde, gente. Bom recesso.